se existe uma questão que tem causado dúvidas nas mentes dos religiosos de todos os tempos, é com respeito à salvação. Teologias são formadas ao longo dos séculos, fortes argumentos, todos eles tirados da Bíblia, têm sido apresentados para dizer ou que o homem é salvo por obras, ou que a salvação é apenas a consequência da fé de uma pessoa. Mas ainda que diante de uma forte teologia constituída em muitos, eu me sinto muito à vontade para falar de salvação. Porque nenhum entendimento é completo acerca das Escrituras quando uma pessoa ainda não recebeu luz sobre a pré-existência. Crer no plano de salvação sem conhecer a doutrina da pré-existência é como conhecer uma história pela metade. Tal conhecimento, apenas em parte, dá margem às especulações. Porém, com o conhecimento da história completa, tudo fica muito claro, muito lógico. E pouco a pouco os segredos vão um a um desaparecendo. Então, por favor, não me julgue antes de ouvir o que eu tenho a dizer, porque a Escritura toda confirma a nossa história, e sem história estaríamos apenas jogando com as palavras. Como alguém poderia ser salvo do fogo se em sua história da vida real existisse incêndio como parte da vida dessa pessoa? Hoje vou citar Hebreus 6, porque a minha e a sua história está lá. Mas antes, deixe-me dar uma pincelada acerca de algo importante em nossa biografia de vida. Assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Yahusha. Por favor, não confunda as coisas. Nós não herdamos a moral de Adão, e sim a sua natureza. E de semelhante modo, nós não herdamos a moral de Yahusha. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Yahweh. E se vencermos essa prova, herdaremos um corpo semelhante ao de Yahusha. A morte que herdamos de Adão é a do corpo, não é a morte espiritual, aquela da qual Yahusha nos vivificará. Assim como Yahusha, o homem celestial, assim também são todos os homens celestiais. E assim como temporariamente trouxemos a imagem do homem terreno, também se formos vencedores nesta prova, traremos a imagem de Yahusha, o homem celestial. A nossa história, ela não começa aqui na prova. Houve um tempo quando fomos iluminados e provamos o dom celestial na posição de filhos, cuja natureza veio do Espírito de Yahweh, desfrutando de sua palavra e de sua manifestação de poder. Então caímos e nos foi dada uma oportunidade, uma segunda chance para arrependimento. Uma carreira nos foi proposta. Eu gosto desta versão da Bíblia corrigida porque traz a expressão recaíram. A maioria das Bíblias simplesmente diz caíram. Esta expressão recaíram em Hebreus 6:6 está nos informando que não podemos cair duas vezes. E como seria renovar este arrependimento? Lembra do que foi ordenado ao homem? Morrer uma só vez, vindo depois disso
o juízo. Então não se iluda. Se nossa vida for semelhante a uma terra que produz espinhos e abrolhos, os dias que se passam apenas nos aproximam do lago de fogo. Porque as coisas melhores que acompanham a salvação e testemunham uma justiça por meio da fé inclui coisas como, por exemplo, servir aos santos. Portanto, o aviso neste texto é para que não sejamos negligentes, mas que possamos mostrar o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, sendo assim imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Amados, esta é a porção de hoje. No próximo vídeo continuaremos a falar desta questão da salvação e examinando as Escrituras para ver o que ela diz sobre este assunto. Forte abraço, até breve. Fica na Shalom de Ausch.